Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações e os bastidores do Corinthians nas últimas horas. Deixe aqui o seu like para fortalecer o canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Deixe-me agradecer, já somos 1000 inscritos no novo canal TV Folha Corintiana, link desse novo canal aqui na descrição do vídeo, com conteúdos diversos do canal TV Timão. A gente se vê por lá também. Agora vamos às informações. Após 2 semanas de preparação, Corinthians estreia na Sul-Americana em jogo muito abaixo do esperado. Pessoal, vou chover no molhado aqui, né? Acho que vocês dividem a mesma opinião que eu. A gente esperava um desempenho muito melhor, já que o Corinthians teve 2 semanas aí de preparação sem jogos, teve apenas o amistoso contra o Londrina, se considerarmos jogos oficiais, mas não em disputa de campeonatos. A gente esperava aí um time bem mais entrosado, um time bem mais vertical, diferente do que apresentou, do futebol apresentado na noite desta terça-feira. O Timão foi escalado para iniciar a partida com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Era a equipe que já tínhamos adiantado aqui para vocês. E ocorreu um empate, 1-1 com o Racing no Estádio Centenário, estreia do Timão na Sul-Americana. Gol de Yuri Alberto. O treinador Antônio Oliveira, ele insistiu na formação com o Pedro Raul como centroavante e o Yuri Alberto como ponta. Para mim, não é o melhor lugar para o Yuri Alberto, mas não entendo nada de futebol. Enfim, mesmo assim o atacante marcou um gol. O Timão sofreu aí bastante, a meu ver, na defesa. Tentando uma vitória, Antônio Oliveira tirou o Gustavo Henrique, colocou o Fausto Vera, recuou o Ranieri para a zaga. Só que daí ele percebeu que não era o melhor cenário, tentou corrigir, colocou o zagueiro Kaká. Enfim, no final da partida, o Corinthians sofreu um gol. Quem sou eu na fila do pão para opinar, Mas mesmo assim, direi. Esse negócio de adaptar jogadores, por mais que sejam polivalentes, eu acho que cada um tem que jogar no seu quadrado. Trazer sempre o Ranieri para a zaga, eu acho que não é o melhor cenário, mas o treinador é o Antônio Oliveira, Para mim, fica a crítica nesse sentido. Eu não gosto, de essas improvisações. A não ser que seja uma situação de emergência, mas o Corinthians tem 2 zagueiros que vêm jogando como titular, no banco também. Aí se tiver que improvisar um volante na zaga, algo de muito errado não está certo. Acho que tem que repensar o porquê dessas improvisações. Quem está em campo dá conta do recado? No banco tem jogadores que podem suprir? Ou o Corinthians precisa contratar um zagueiro? Fica aí a minha observação. Fato inusitado que aconteceu, o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, por não ter a carteirinha da licença Pro da UEFA, ele não pôde assinar a súmula como treinador, ele assinou como auxiliar. Enfim, o Antônio Oliveira foi o auxiliar do Corinthians. Coisas incríveis acontecem. Assinando como técnico, então, Bruno Lazzaroni concedeu entrevista coletiva após a partida e admitiu o rendimento ruim na primeira parte do jogo. Abre aspas. Nosso primeiro tempo foi abaixo do esperado. Podemos fazer mais e melhor. Tivemos dificuldade para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte, melhoramos um pouquinho. Não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas saímos na frente e acabamos levando o gol de empate. Fecha aspas, comentou Bruno Lazzaroni. Foi um resultado positivo, mas empate aí deixou aquele gostinho amargo, Tomar um gol no final foi tipo um castigo, pelo desempenho ruim. Autor do tento do Corinthians, Yuri Alberto, também falou a reportagem no final do jogo. Ele disse: sabíamos que seria um jogo muito difícil. Infelizmente, no final, tivemos uma desatenção e sofremos o gol. Difícil, mas temos uma semana para preparar bem, disse o camisa 9. O jogador Rodrigo Garro também falou a reportagem ao final da partida, na saída de campo, e segundo ele também não gostou do desempenho do Corinthians. Abre aspas. Saímos com um sabor amargo porque viemos buscar os 3 pontos e voltamos com 1. São detalhes que a gente tem que corrigir, mas não tenho dúvidas que vamos seguir lutando nesse torneio. É um objetivo que temos, declarou o camisa 10. Pessoal, com o empate, o Corinthians ficou aí empatado com o Racing na vice-liderança do Grupo F, que tem como líder o argentino Júnior, que venceu o Nacional por 3-2 em jogo fora de casa.
O Corinthians volta a campo na terça-feira, dia 9, jogo marcado para as 19 horas horário de Brasília, partida contra o Nacional do Paraguai. O jogo acontece na casa do Corinthians, Neoquímica Arena, valendo pela segunda rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. E tem mais informações chegando. Salário de R$600 mil afasta interesse do Corinthians em contar com o lateral Wellington. Olha só, pessoal, recentemente surgiu aí a informação de que o Corinthians estaria conversando aí com o staff do lateral esquerdo Wellington, que tem contrato com o São Paulo até o final desta temporada, sondando aí as possibilidades de posteriormente fazer uma investida no jogador. Contudo, entretanto, a alta pedida salarial praticamente deixou essa chance nula. E conversando aqui com alguns colegas de imprensa, essa pedida salarial aí é exatamente o motivo pelo qual o São Paulo ainda não conseguiu renovar o contrato com o jogador. O lateral e seu staff pedem R$600 mil em salários por mês. O colega Eduardo de Conto publicou uma matéria no site Trivela e, segundo ele, o Inter e o Corinthians teriam interesse na contratação do jogador. Procuraram o staff do atleta nos últimos dias. O clube gaúcho teria feito uma oferta pelo lateral esquerdo, que está sendo analisada, mas com essa pedida salarial, a diretoria do Corinthians entende que é um valor muito alto e praticamente descartou a contratação do jogador. Segundo ainda fontes da imprensa, os números apresentados pela diretoria colorada para que o staff do atleta aprecie são cifras altas, o que afastou os demais clubes interessados. Segundo o staff do jogador, 6 clubes queriam contratar o jogador, mas só o Inter colocou uma proposta na mesa. O lateral esquerdo e a diretoria seguem longe de um acordo, diretoria do São Paulo, para a renovação do contrato exatamente por esta pedida salarial. Contudo, como o contrato dele vence em dezembro deste ano, o jovem de 23 anos poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir da metade desse ano e deixar o clube do Morumbi de graça. Portanto, o Wellington não vem para o Corinthians. E olha só, pessoal, o jovem da base pode estar de saída do Corinthians. Estou falando do atacante Giovani, que era uma das promessas da base, mas com o tempo ele perdeu espaço no timão, subiu para o time de cima, mas não tem tido uma sequência no time titular. A ideia do Corinthians é se reforçar, porém, ao receio de perder peças nesta janela de abril que vai até o dia 19. E o atacante Giovani, sem espaço, poderá procurar um novo clube. Segundo os colegas da rádio Itatiaia de Minas Gerais, o América Mineiro quer contar com camisa 17 por empréstimo até o fim da temporada para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ser titular no timão, o treinador da equipe mineira entende que o jogador de 20 anos tem bom potencial. Ele, inclusive, marcou um dos gols na vitória do Corinthians por 3-0 diante do Londrina. Por parte do Corinthians, informações de bastidores. A diretoria só toparia um eventual negócio se os mineiros arcassem com o investimento pelo empréstimo e pagar 100% aí do salário do jovem atacante, que inclusive é frequentemente convocado pelas categorias de base da seleção brasileira. Mesmo sendo capaz de fazer várias funções, outros nomes têm tido mais sequência, tais como Romero, Pedro Henrique e Gustavo Mosquito. Giovani acabou sendo visto aí como uma das grandes promessas da base do Corinthians. Recentemente, o atacante disputou o Sul-Americano Sub-20, também a Copa do Mundo da categoria, mas o staff do jogador não descarta uma mudança de ares para que ele tenha mais oportunidades no time titular. Giovani tem contrato com o Timão até julho de 2025 e nesta temporada possui 3 jogos disputados. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo levaremos mais informações para vocês. Alô da Fiel de hoje para o Pedro Luiz Honório, o Enio Elias, pessoal em Pato Branco, no Paraná, o Davi de Guarulhos, o Paulinho de Embu das Artes e também o Edgar Maciel. Obrigado a todos, não se esqueça de deixar o seu like, chegou agora, gostou do conteúdo? Inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians.